Boa noite. Boa noite. As últimas 30 horas foram marcadas por protestos e confusão no maior aglomerado de Belo Horizonte. Depois da morte de um morador, a rotina no Serra foi alterada. No dia seguinte aos confrontos, o clima era de tensão. A Polícia Militar ocupou 5 pontos estratégicos na entrada do aglomerado da Serra, região sul de Belo Horizonte. A orientação era para que os ônibus coletivos não entrassem no aglomerado, o que prejudicou a população. Muitas mães, né, que saem, menino sai para a escola e precisa de pegar ônibus, né, estuda fora do bairro, não tem como ir. Quer dizer, ter como ir tem, mas tem que andar muito, pode chegar até atrasado, então tem que levantar muito cedo. Né? Tem que subir esse morrão todo para ir acima. Depois dos confrontos entre a polícia e os moradores, 2 ônibus foram incendiados. Em um dos casos, o fogo atingiu a rede elétrica e alguns pontos do aglomerado ficaram sem luz. Desde ontem, de 1h30 da madrugada, quando eu cheguei, 1h30 da madrugada, nós estávamos pegando fogo ainda. Não tem micro-ônibus, não tem escola, está sem luz. Não teve escola, minha neta teve que voltar para casa, está sem luz, está difícil ficar. Durante a madrugada, os militares ficaram concentrados nesta companhia. Por ordem do Comando Geral, cada batalhão teve que mandar uma viatura para dar apoio aos policiais que trabalham diretamente no aglomerado da Serra. Próximo ao local dos confrontos, bombas e vários tiros foram disparados para o alto. Por volta de 1h30 da manhã, um ônibus que levava trabalhadores de uma empresa foi alvo dos manifestantes. A confusão na maior favela de Belo Horizonte começou ontem à tarde, durante uma operação dentro do aglomerado. Segundo a versão da PM, um morador que tinha mandado de prisão em aberto foi baleado e morreu. A população do morro se revoltou. Durante o protesto, pedras foram arremessadas contra a polícia, que revidou com balas de borracha e bombas de efeito moral. No tumulto, um cinegrafista da TV Bandeirantes acabou ferido na perna. Este homem também foi atingido e desmaiou. De acordo com o coronel que comandou a operação, não houve ordens para os policiais efetuarem disparos. O que eu tenho a dizer é que, se você tiver as imagens, eu gostaria de recebê-las para que a gente possa apurar quem foi que tomou essa atitude. Os moradores contaram outra versão para o crime. Segundo testemunhas, o servente Helenilson Eustáquio de Souza, de 23 anos, estava com o irmão trabalhando em uma obra. Quando a polícia chegou, os dois decidiram ir embora. Foi nesse momento que o rapaz foi morto. Foi na cadeia tomar banho. Eu liguei a compra, eu virei a compra, voltei ali. Os caras lá mataram seu irmão ali agora. Então, ele entrou no beco, a polícia deu um tiro na cara. Este morador, que prefere não mostrar o rosto, afirma ter visto o assassinato. Segundo ele, o policial não deu ordem de parada para o rapaz. Na hora que o menino foi entrar no beco ali, o policial já chegou atirando, nem abordou ele, não mandou nem ele parar, não falou nada. O menino nem deu tempo de levantar a mão. Aí já tirou, já ficou doido aqui no beco, correndo para lá e para cá, pegou o outro menor que estava com o menino e desceu com o menor, levou o menor preso. O corpo do homem morto ontem no aglomerado da Serra, Helenilson Eustáquio da Silva Souza, foi sepultado hoje à tarde no cemitério da Saudade. A Corregedoria da Polícia Militar já está no caso. Vamos falar ao vivo com o repórter Eloy Oliveira, que tem mais informações para a gente. Boa noite, Eloy. Neste caso, qual o trabalho feito pela Corregedoria? Boa noite, Monique. Boa noite a todos. Olha, a Corregedoria trabalha analisando as imagens do tumulto e também ouvindo testemunhas que moram lá no aglomerado da Serra, além, é claro, dos próprios policiais envolvidos na confusão. A partir desta análise é que a polícia deve instaurar um inquérito policial militar. A Corregedoria já foi até o aglomerado. O sargento que teria efetuado o disparo continua preso. Segundo informações da própria Corregedoria e da Justiça, que foram divulgados hoje, Helenilson Eustáquio da Silva Souza teria 2 mandados de prisão em aberto, um por tráfico de drogas e outro por desmanche. A rotina hoje no aglomerado da Serra foi alterada por causa que algumas linhas de ônibus não circularam, e 3 delas tiveram seus itinerários alterados. A expectativa é que amanhã,
pela manhã, por volta de 10 horas da manhã, moradores, líderes comunitários do aglomerado da Serra e policiais militares devem se reunir para traçar um plano de contenção da violência na região, já que a Polícia Militar recebeu inúmeras denúncias de agressões e também de tráfico de drogas no interior do aglomerado. Nós voltamos com vocês. Obrigado, Eloy. 2 suspeitos de fazer parte de uma quadrilha de roubo de carga foram presos durante mais um assalto nessa madrugada. O motorista do caminhão, que fazia o transporte de dezenas de caixas com peças de bicicleta e de vestuário, foi rendido por 3 pessoas armadas e encapuzadas em Nova Lima. O caminhoneiro foi colocado no porta-malas e só foi liberado em Carandaí, quase 2 horas depois. O trio roubou a carga e foi perseguido pela Polícia Rodoviária Federal na BR-040. Um terceiro suspeito continua foragido. O carro que foi usado por eles durante o assalto foi apreendido. Uma quadrilha especializada em assaltos a joalherias, bancos e carros fortes foi presa pela polícia aqui na capital. As imagens do circuito interno de uma gráfica mostram a ação da quadrilha. 2 homens invadem o estabelecimento no dia do pagamento dos funcionários. Eles intimidam o proprietário e fazem uma limpa. Em outro caso, câmeras de segurança flagram uma tentativa de roubo a uma fábrica de joias. Um dos bandidos está na porta do local quando percebe a chegada da polícia. Minutos mais tarde, 2 integrantes abandonam as vítimas na Savassi. Neste outro caso, os homens invadem uma fábrica de joias. Eles se desesperam ao descobrirem uma câmera de segurança. Mesmo assim, os bandidos levam R$550 mil em joias. O chefe da quadrilha é Leidson Gilbert de Almeida, de 32 anos. Segundo o delegado responsável pelo caso, João Marcos Prata, o bando é especializado em grandes assaltos. Ser uma quadrilha extremamente especializada nesse tipo de crime, com vários integrantes, né? Então, no repartir, eles procuravam onde sair bastante dinheiro para ficar a divisão ser lucrativa para todos. 3 integrantes da quadrilha estão presos e pelo menos 4 estão foragidos. Entre eles, Marcelo e Leonardo, que já foram identificados. A polícia faz um cerco para tentar encontrar os assaltantes que roubaram R$100 mil nesta tarde em um caixa eletrônico em Rio Manso, na região central de Minas. Os suspeitos fugiram em direção a Betim. E, de acordo com a polícia, o carro teria sido visto entrando no trevo de Igarapé. O Ministério da Saúde divulgou o levantamento que aponta para números preocupantes nos atendimentos de mulheres vítimas da violência feitos pelo SUS no ano passado. São 16 mineiras agredidas por dia, com um custo para o Estado superior a R$800 mil. Para falar conosco está ao vivo a coordenadora de políticas para mulheres da Secretaria de Estado de Defesa Social e Econômica, Eliana Piola. Boa noite, Eliana. Boa noite, Monique. Boa noite, Paulo. Infelizmente, né, Eliana, os agressores têm a seu favor a certeza da impunidade, não é mesmo? Não, eles não têm mais a certeza porque o Estado tem agido de uma forma muito contumaz contra esses agressores. E nós estamos com respaldo de uma lei, que é uma lei de vanguarda, a Lei Maria da Penha, e temos agido nesse sentido de coibir a violência contra a mulher. Obviamente, com muitos desafios, considerando inclusive, por ser uma lei nova e uma estrutura ainda acanhada, diante dos números que às vezes nos assustam. Eliana, que políticas públicas podem ser adotadas na tentativa de diminuirmos essas agressões? Primeiramente, é importante registrar que o Estado de Minas Gerais, o governo de Minas, acaba de criar um comitê interinstitucional pelo enfrentamento à violência contra a mulher, onde todos os atores que atuam nessa questão, como o Tribunal de Justiça, Defensoria, Promotoria, Polícia Civil, Militar, as Secretarias de Defesa, Desenvolvimento, Saúde, Educação e Trabalho, que é a grande inovação, discute esse tema e nós já temos alguns pontos consideráveis nesse avanço. Por exemplo, a partir do próximo ano, nós já teremos no nosso REDS, que é o nosso boletim de ocorrência, um campo específico para a violência doméstica como forma de melhorar a condição dos dados em referente às estatísticas de violência contra a mulher. Estaremos também, esse ano ainda, iniciando o monitoramento eletrônico de agressores agredidos, sendo o primeiro estado da federação com essa iniciativa
ativa como forma de cumprir aquela que é a medida protetiva mais determinada, deferida pelos juízes de direito, que é a questão do distanciamento de agressores. Políticas públicas de uma forma ampla, capacitar toda essa rede, policiais civis, militares, né, seja delegados, juízes, promotores, também para o cumprimento da lei, melhorar os equipamentos e ampliar esses equipamentos. Mas o ponto crítico realmente é preparar quem presta o serviço para prestar um serviço mais humanizado e mais adequado a essas mulheres. E a mulher, o que ela deve fazer quando ela é agredida? Ela deve denunciar, não é? Buscar mecanismo de denúncia. Se ela está fragilizada, que ela busque apoio no Centro de Referência da Assistência Social, no CREAS, no Centro de Referência, com psicólogos, que se fortaleça. Mas no primeiro etapa, que essa mulher procure uma delegacia especializada ou não, um posto policial, e querendo que faça essa denúncia através do serviço 0800 031 1119 ou através do 180, que também recebe essa denúncia e nos reencaminha, porque é um serviço do governo federal. Helena, muito obrigado por ter conversado conosco desse tema tão importante e que deve ser combatido com muita intensidade, que é a violência contra as mulheres. Uma boa noite, muito obrigado por sua atenção. Eu que agradeço, muito obrigada. A polícia de Ipatinga, no leste do estado, está investigando a morte de uma criança de apenas 2 anos. O menino, que morava com a mãe e o padrasto, tinha sinais de agressão. E diferente do que dissemos ontem, o suspeito continua foragido. Caio Lucas foi sepultado no fim da tarde dessa segunda-feira. Em meio à comoção e revolta, parentes e amigos tentavam entender o que havia acontecido. O pai da criança disse que o filho tinha sinais de violência pelo corpo e que os vizinhos da casa onde a ex-mulher dele morava confirmaram as agressões. Já vinha acontecendo isso frequentemente, agressão entre ela e ele, e espancava os meninos, batia neles. No domingo, a polícia foi chamada por funcionários do pronto-socorro, que informaram que um homem havia deixado o menino para ser atendido e fugido em seguida. De acordo com o boletim de ocorrência, o médico que atendeu a criança aqui no hospital municipal disse que ela já chegou sem vida e que apresentava vários hematomas por todo o corpo, além de arranhões. De acordo com a polícia, a mãe de Caio disse que deixou o filho sob os cuidados do atual marido, padrasto do menino. Ela alegou que tinha deixado o filho com o padrasto e em condições, né, saudáveis, né, sem lesões. Nossa equipe foi à casa onde o casal mora, mas ninguém foi encontrado. Ele sempre espancava ela nesse intervalo do som alto. Só que nesse domingo, né, o que aconteceu? Eu escutei ela gritando na janela e a gente veio acudir. A gente veio acudir, quando chegou, já deparamos com eles descendo a escada. Ele estava descendo a escada, já escondendo a criança. E ele, tipo assim, não deixou ninguém nem sequer tocar na criança. Até agora, o padrasto da criança não foi encontrado. A polícia vai investigar se Caio foi espancado e quem o espancou. Os vizinhos pedem justiça. A seguir, cabeceira de Ponte cai, interdita a rodovia em Minas. E uma cidade do norte do estado fica debaixo d'água. Vamos ver imagens ao vivo da Praça da Liberdade, o Palácio da Liberdade, nesse início de noite de um dia que foi chuvoso, chuva constante em Belo Horizonte. Agora são 7h03, aguarde porque a gente volta num instante. Jornal